Bom, pessoal, vamos lá então? Então, o que nós vamos tratar nesse módulo agora? Módulo 2, aplicação, inovações e licitação. Vou começar combinando uma coisa com vocês. Vou falar um pouquinho da estrutura da lei, o contexto que ela foi criada, apenas para a gente fazer uma introdução. E aí, na sequência, eu entro na aplicação, depois inovações e, por fim, licitação, que é a cereja do bolo, né? É a parte mais importante aí na 13.303. Bom, vamos lá. Qual a estrutura da lei? A lei foi dividida em 3 títulos. Título 1, título 2 e título 3. No título 1, ela traz disposições aplicáveis às empresas públicas, sociedade e economia mista. O que ela vai trazer aqui nesses 3 capítulos? Função social, as regras de governança, que aliás é uma ótica dessa lei, a gente vai ver por quê. A questão de indicação para o conselho, de composição do conselho de administração, cargos de direção. No título 2 temos principalmente licitação, contrato e fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Hoje nós vamos trabalhar basicamente no título 2 com licitação. E por fim, não menos importante, dado a vacatio legis dessa lei, que é uma complicação, nós temos aí no final da lei ela diz que ela entra em vigor, né, imediatamente, depois nós vamos ter um prazo aí de 180 dias, vamos ter um prazo de 24 meses, mas aí quando tratarmos das disposições transitórias, a gente vai ver isso com bastante cautela. Vamos falar só um pouquinho sobre o contexto da edição dessa lei. Existe uma previsão constitucional no artigo 173, né, da Constituição, que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário, imperativo de segurança nacional ou relevante interesse jurídico, conforme os definidos em lei. Então nós temos essa previsão aí há mais de 20 anos. Por que só agora, né, esse estatuto jurídico aí das estatais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, por que só agora essa lei foi editada? Por quê? Aí a gente tem que analisar um pouquinho o contexto que nós estamos vivendo, né? Então, com a Operação Lava Jato, todas essas denúncias que nós acompanhamos aí diariamente, infelizmente, né, pelo noticiário, a respeito da Petrobras, as indicações dos cargos que aqueles diretores lá ocupavam, a corrupção que ocorria quando da formalização dos contratos, da licitação, da escolha daquelas empresas que prestariam serviço ali para a Petrobras, então realizariam as obras. Então, diante desse contexto, surge a Lei 13.303 como uma tentativa de trazer regras de governança, transparência, regras principalmente para indicação desses cargos, licitação, nós sabemos que é de conhecimento, né, público, notório, que a Petrobras ela tinha todo um regramento de licitação que não se aplica mais, porque agora se aplica a 13.303, né? Então, bom, nesse contexto é que surge a nossa lei que vamos nos dedicar a estudar aqui hoje. Então vamos lá, mas antes disso, vamos voltar um pouquinho lá na Constituição. O que a Constituição nos fala? No seu parágrafo 1º do artigo 173, que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Que lei é essa? A Lei 13.303. Então agora nós temos a lei que estabelece o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. E o que essa lei deve contemplar? Bom, ela deve contemplar, ao menos, os 5 incisos aqui. Função social e formas de fiscalização pelo Estado. A Lei 13.303 contempla? Contempla. Está lá no título 1. Sujeição ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Característica aqui, né, das nossas empresas públicas, sociedade de economia mista. Licitação e contratos,
Licitação e contratos está lá no título 2 da lei. Constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal também está lá, está no título 1, importantíssimo. Mandatos, avaliação e desempenho e a responsabilidade dos administradores. Então nós vamos ver que de uma breve leitura da lei já se pode perceber que a lei contempla todos esses 5 itens, vamos assim chamar, já previstos no artigo 173. E por isso ela é o estatuto jurídico das estatais, conhecida aí agora como a lei das estatais, né? Alguns chamam de lei de responsabilidade, outros de lei das estatais, mas vamos lá. A quem se aplica a lei 13.303? Para a gente ver a quem se aplica, vamos dar uma olhadinha no artigo 1º da lei. O que o artigo 1º da lei fala? Essa lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista. Da onde? Da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então ela se aplica só a Petrobras, Correios, Infraero? Não. Ela é uma lei nacional. Por isso que assim, esse curso é voltado ao nosso jurisdicionado, mas nós sabemos também que muitos que estudam para concurso. Então, é uma lei que não vai cair, ela vai despencar nos próximos concursos, né? Porque ela vai se aplicar tanto nas estatais lá da União, vinculadas à União, Estado, DF e municípios, ok? É uma lei nacional, a primeira informação relevante que a lei nos traz. Segundo ponto, vamos continuar nossa leitura. Que explore atividade econômica, então as estatais, do União, Estado, Distrito Federal e municípios, que explorem atividade econômica e... Cadê? Me perdi. Que explore atividade econômica de produção e comercialização de bens ou de prestação de serviços. Aqui nós temos uma segunda informação relevante. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Antes dessa lei ser editada, o que a doutrina pensava? Quando lia o artigo lá 173, o que os doutrinadores do direito administrativo entendiam? Que quando essa lei viesse a ser editada, que ela se aplicaria apenas àquelas estatais exploradoras de atividade econômica e não as prestadoras de serviço público. Então, a lei desmentiu isso, né? E há até alguns doutrinadores de direito administrativo que questionam um pouco isso, mas enfim, é o que a lei trouxe, é o que tem para hoje, né? Então, o que nós temos para hoje? Eu até acredito que, de repente, ainda nós não temos jurisprudência ainda sobre a lei, exatamente por ser uma lei nova, mas é provável que o STF mais à frente venha fazer alguma observação com relação às prestadoras de serviço, mas ainda não tem. Vamos lá. Então já sabemos que é uma lei nacional que se aplica tanto às exploradoras de atividade econômica como às prestadoras de serviço público, ok? De serviço. Ainda que a atividade econômica, quando a gente está falando de atividade econômica, esteja sujeita ao regime de monopólio da União e que seja de prestação de serviços públicos, ok? Ok. Parágrafo 1º nos traz já uma pequena, mas relevante exceção. O que eles nos traz? Que aquelas empresas, eu vou chamar aqui, quem está chamando assim sou eu, tá? A lei não chama assim, só para facilitar, que aquelas empresas que possuem uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões, a essas empresas eu vou me referir como estatais pequenas, tá? É uma observação minha que eu estou fazendo aqui para fins didáticos, para não ter que ficar repetindo 90 milhões todo tempo. Então, essas estatais menores, essas estatais pequenas, com menos de 90 milhões, o que a lei fala? A lei fala, olha,
Com relação ao título 1, vocês não precisam observar estatais pequenas, com exceção do artigo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 27. O título, com exceção desses, o título 1 não se aplica, ok? Entretanto, vamos lá no parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º nos fala? Os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista, que se enquadrem na hipótese do parágrafo 1º. Então, pera lá. Então, nós temos uma empresa que, com relação às empresas de pequeno porte, vou usar, com relação às empresas estatais, com relação às estatais menores, o título 1, com exceção daqueles artigos lá, não se aplica. Vamos entender, o que trata o título 1? O título 1 trata de regras de governança, indicação para cargos, aqueles requisitos que o candidato, a direção, por exemplo, da estatal, ele deve seguir. Então, com relação a aquelas regras de governança previstas no título 1, com exceção dos artigos ali descritos, não se aplicaria esse título 1 a essas empresas, as estatais, com menos de 90 milhões de receita bruta. Ok, entendemos. Só que o parágrafo 3º fala o seguinte, que o Poder Executivo, ele pode editar, poderão, é uma faculdade, editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas que se enquadrem no parágrafo 1º. E o que fala o parágrafo 4º? Dá um prazo. Dá um prazo de quanto? De 180 dias. Então, vamos lá. Temos uma estatal, por exemplo, estadual, né? Essa estatal, ela possui uma receita bruta inferior a 90 milhões, ok? Ok. Então, ela se enquadra no parágrafo 1º. A ela, com exceção dos artigos lá descritos, não irá se aplicar o título 1, que trata de regras de governança. Porém, o que a lei fala? Que o Poder Executivo, nesse caso, poderá editar ato que estabeleça regras de governança. Qual o prazo que ele tem para fazer isso? 180 dias. Então, nós temos uma estadual, com menos de 90 milhões. Então, o chefe do executivo seria quem? O governador. O governador, ele tem um prazo de 180 dias para quê? Para editar esses atos que estão lá tratados no título 1. E se ele não editar nesse prazo de 180 dias? Então, se aplica a lei na sua integralidade. Ok? Só uma duvidazinha aqui. Para ficar bem claro, e quanto às regras de licitação e contrato? Para ficar bem claro, quanto às regras de licitação e contratos que estão previstas no título 2, aplicam-se a todas as empresas públicas e sociedade de economia mista, incluindo a empresa pública dependente que explore atividade econômica. Ok? Então vamos lá. Voltando aqui para ficar bem clara a nossa exceção. Algumas regras, artigo 1º, ficou repetido, parágrafo 1º, relativas à governança previstas na lei, não se aplicam à empresa pública e sociedade de economia mista, incluindo suas subsidiárias, com receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais no exercício anterior. Entretanto, como a lei estabelece um prazo de 180 dias para que o Poder Executivo estabeleça, neste caso, as regras de governança, caso não as faça, as estatais ficarão submetidas à regra da 13.303. Ok? Bom, superado esse assunto, vamos para o próximo ponto. A quem mais se aplica? Aqui nós temos outra observação importante. Submete-se ao regime previsto nessa lei a empresa pública da sociedade de economia mista que participe de consórcio. Submete-se, parágrafo 6º,
Submete-se ao regime previsto nessa lei a sociedade, inclusive de propósito específico, que seja controlada por empresa pública e sociedade de economia mista. Que eu vou fazer uma leitura já do parágrafo 7º para a gente fazer uma explicação só. Na participação em sociedade empresarial, em que a empresa pública e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança. Então vamos lá para exemplificar. Vou botar uma aqui. Por exemplo, vou botar aqui. Temos a estatal Petro. Essa estatal Petro, ela controla a estatal Transpetro. Ok? Então, ó, mais de 50% aqui, tá 51%. Então, a maior parte aqui do controle acionário da Transpetro pertence a Petro. O que a lei está falando? Que a lei 13.303 se aplica não só a essa aqui, como também a essa aqui. Agora, o que nos fala o parágrafo 7º? Vamos supor que essa mesma estatal Petro tenha uma minoritária, vou fazer de outra cor, seja, por exemplo, acionista minoritária de uma outra empresa. A empresa Petro Oil, sei lá, inventei um nome aqui, não sei se tem. Então, essa aqui é minoritária, ela tem, sei lá, 20% aqui, nessa daqui. Com relação a essa aqui, a lei não traz uma obrigatoriedade de que essa lei 13.303 seja aplicada a essa aqui, onde ela tem participação minoritária. Entretanto, o que a lei fala? Que para essa daqui é o que nos fala o parágrafo 7º. Nesse caso, ela tem o dever de fiscalizar práticas de governança. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai olhar lá para a lei 13.303, aquela parte toda de governança, o compliance, aquelas regras de transparência. Então, proporcionalmente, evidentemente, a lei até traz isso, a sua participação aqui, naquilo que ela puder interferir aqui nesse assunto, ela vai interferir no seu dever de fiscalizar e de trazer práticas de governança, ok? Assim nós fechamos o artigo 1º e a aplicação da lei, ok?